Agora é a vez do Leão da Ilha, que tem jogo importante diante do Vasco no próximo domingo, 8 da noite. Aliás, 8h30 da noite, Sport e Vasco. Esqueçam, torcedor, esqueça totalmente o jogo de ontem do Palmeiras. São 19 pontos que tem o Vasco e são 10 que tem o Sport. O que vale é ir para o jogo, apoiar o time para diminuir a diferença para o primeiro clube que está fora da zona do rebaixamento. O Vasco meteu 6-0 no Santos, tomou 2-0 do Juventude e perdeu por 3-2 para o Corinthians. Porque o Sport não pode ganhar o jogo. Agora, para tirar de uma vez por todas essa zica, fazendo 2 gols, levar gol de empate. Tem que fazer 2 e segurar o resultado. Vamos aos destaques do esporte com o repórter Vinícius Calado. Valeu, um abraço, Mário, um abraço, Diego, Vibrante. O Sport que no dia de hoje teve sua delegação retornando à capital pernambucana e a reapresentação do elenco acontecendo somente amanhã à tarde no CT. Leão, que sofreu derrota, mais um resultado negativo nessa campanha ruim na Série A do Campeonato Brasileiro. Ontem no Allianz Parque em São Paulo perdeu por 3-0 contra o Palmeiras, foi amplamente dominado, 2 gols do Flaco Lopes, 1 gol do Gustavo Gomes. Palmeiras abriu o placar ainda no primeiro tempo e fez mais 2 gols na segunda etapa. Se não fosse o goleiro Gabriel Vasconcelos, o Sport poderia ter saído com uma grande goleada lá do Allianz Parque. Derrota, um resultado negativo que quebrou a sequência de invencibilidade do Leão, que mira agora o seu próximo compromisso, domingo na Ilha contra o Vasco às 8h30 da noite. Duelo direto contra o rebaixamento. O Vasco está 9 pontos à frente do Sport, mas o Sport, passo a passo, vencendo, por exemplo, a equipe Cruz Maltina, pode reduzir essa distância para o Vasco para 6 pontos. Para esse duelo, o técnico Daniel Paulista ganha o retorno, o importante retorno, podemos assim dizer, do atacante Derek, que cumpriu suspensão diante do Palmeiras. Ainda não vai contar com Hereda, não terá também Cariús, os 2 lesionados, e fica na expectativa se terá à disposição o meia português Sérgio Oliveira. Por falar em meia, o Sport não vai ter para o jogo do domingo, mais uma vez, Atencio. Rodrigo Atencio, meia argentino de 22 anos, negocia sua saída do clube rubro-negro, que o atleta não tem interesse de permanecer na ilha, onde tem contrato até 2029 e negocia com um clube do exterior, a princípio uma equipe do Oriente Médio do Emirados Árabes. É aguardar, mas Atencio até resolver essa situação, se vai ser emprestado, se vai ser vendido em definitivo, ou até mesmo se a negociação por algum outro fator travar, até tudo se resolver, ele não vai vestir a camisa rubro-negra. Ingressos para o jogo contra o Vasco à venda até a véspera da partida no sábado, valor promocional a partir de R$20. Para a torcida visitante, 160 inteira, R$80 a meia entrada. E essa dúvida que existe do camisa 10, né? Do Lucas Lima. Vai pro jogo, não vai pro jogo? Saiu ontem com esse incômodo no tornozelo. Partida decisiva. Vencendo, o Sport ganha um oxigênio interessante, mas o problema é vencer, né, Mário? Não é só vencer. Vencer jogando futebol. Mas nunca foi tão difícil, viu, Diego? Não, Mário, realmente tá virando uma guerra, uma missão praticamente impossível do Sport, porque as chances de rebaixamento do Sport já beiram os 90% depois da derrota de ontem contra o Palmeiras. Agora você olha pra cima, como você bem pontuou, Fortaleza tem queda livre com o Renato Paiva. Para mim foi um erro terem demitido o Vojvoda, tendo em vista que alguns nomes que chegaram ao Fortaleza não agregaram. Um exemplo disso, o Davi Luiz, que jogou pouco e acabou já indo embora, né? Acertou com o futebol do Chipre. E outro também atleta foi o Daverson, atacante badalado, folclórico, não rendeu o esperado e já estão até pensando na rescisão do jogador. Então, alguns nomes que não deram certo, erraram sim em terem demitido o Vojvoda, que já aconteceu uma situação em que o Fortaleza começou mal o campeonato e no retorno ele deu uma arrancada e chegou a Libertadores com o Vojvoda. Então, assim, houve-se uma precipitação e hoje o argentino vai comandar o Santos. Se o Santos vai conseguir ter a mesma a página de sucesso que o Fortaleza teve, nós não sabemos. Mas uma equipe, sim, tecnicamente muito inferior, o Santos tem, em comparação a anos anteriores, e é mais um grande que vai brigar contra o rebaixamento. Eu diria que Grêmio, Santos e Vasco são as equipes mais pendentes a brigar contra esse Z4. Agora, o Sport olha para cima, tem 9 pontos de diferença, são 3 vitórias, para não dizer 4, porque o Vasco tem 19 pontos ganhos e já tem 5 vitórias. Vamos supor que todo mundo tropeça. O Sport ganha 3 seguidas. Mesmo com 19, ele não sai do Z4.
porque fica com 4 vitórias. Então você tem que remar contra uma correnteza extremamente desleal. Até a questão da falta de competitividade, como vocês pontuaram muito bem, contra as equipes que são hoje do G10, isso foi nítido ontem, né? O Palmeiras ontem quebrou a marcação do Sport com 14 minutos de jogo. O Sport sentiu e não conseguiu ter força para reagir, buscar um empate. Até começou um pouco mais à vontade no segundo tempo, mas quando o Palmeiras botou a bola para rolar e o jogo aéreo foi investido, foram mais 2 gols e poderia ter sido uma goleada mais elástica se não fosse o Gabriel. Então, a realidade do Sport é essa. Se alcançar a 16ª colocação, a vibração tem que ser a mesma de quem vai levantar a taça de campeão. O problema é essa instabilidade do Sport. Porque se o Sport tivesse vencido Santos e São Paulo, estaria com 14 pontos. Se ganhando o Vasco, 17. Diminuiria para 2 pontos essa desvantagem hoje para o Vasco que está fora da zona de rebaixamento. Aí o Sport faz 2-0 no Santos, empata 2-2. Faz 2-0 no São Paulo, empata 2-2. E aí a situação, voltamos à estaca 0. Vai ter que ganhar do Vasco e aí é aquele jogo. Será que ganha do Vasco? Tem a obrigação de ganhar. Agora complica muito a situação porque o Sport se perde nas próprias pernas até agora no campeonato, jogando principalmente na Ilha do Retiro, Vibrante. Eu já tive mais desesperançoso, sabe, Mário? Eu estive muito mais pessimista. Hoje, não é que eu esteja otimista para o Sport escapar, porque o dano deixado por Pepa e principalmente por Antônio Oliveira foi muito grande, né? O buraco, a distância foi muito grande. A desarrumação do time foi gigante. Mas, como o Sport agora é um time competitivo, é por isso que eu estou dizendo que eu tenho hoje uma esperança um pouquinho melhor. Por que um pouquinho? Porque são 9 pontos, de distância para o Vasco, que é o primeiro fora da zona do rebaixamento. Mas uma coisa bem óbvia, a rapaziada falou aí agora. Tem que ganhar 3 jogos seguidos, 4 jogos seguidos e os outros todos perderem. Mas é bom lembrar, bem óbvio que eu vou dizer, que o Sport está na faixa dos piores. Então, do mesmo jeito que o Sport perde muito jogo, os que estão embaixo perdem muito jogo também. Fortaleza é um desastre nesse Campeonato Brasileiro. O Juventude é limitado por questão econômica, muito parecido com o Sport. E a questão da desorganização de um Santos, desorganização do Vasco, desorganização do Grêmio, faz com que esses times percam muito jogo também. O que é a infelicidade do Sport ao meu ver, tá? A infelicidade do Sport nesse campeonato é o Mirassol tá fazendo o que tá fazendo, porque aí é um a menos na briga para não cair. O Mirassol tá lá na frente, foi ruim para o Sport. E o Ceará, que também está fazendo uma campanha surpreendente, porque era para estar ali no bolo, brigando com o Sport também para não cair. Então são times a menos nessa briga. Mas, quanto à competitividade, gente, tem 2 times que não dá para você pensar em competir com eles, principalmente na casa deles. Estou falando nós aqui, tá? Para cima, fora o Bahia. Que é Palmeiras e Flamengo. Então esse jogo de ontem, esquece. Faz de conta que não aconteceu. Volta a pensar nos outros jogos que o Sport ficou mais competitivo. Que apresentou um atacante que o pessoal gostou, que é o Derek. Apresentou um zagueiro que o pessoal gostou, que é o Ramon, que encaixou aí com o Thierry. Voltar a exaltar essas coisas. O jogo de ontem não conta. É fora de contexto. Quando for jogar com o Flamengo lá, faz o seguinte, arruma um churrasco para ir, um filme bom no cinema, vai assistir o filme de cinema, entendeu? Esquece o jogo, faz de conta que não tem jogo lá. Flamengo no Rio de Janeiro. Pronto, não quero ver o jogo não, para não se chatear, para não ver o Sport ser atropelado, porque a tendência é essa. O nível dos caras é muito acima. Esses 2 especificamente. Quando eu falo de Cruzeiro que tá lá em cima, Bahia que tá lá em cima, São Paulo que tá lá em cima, mas dá para competir com esses times. Eu não tô dizendo que dá para ganhar, eu tô dizendo que dá para competir. Agora, contra Flamengo e Palmeiras, na casa deles, não dá para competir. O Sport não, esquece. Então pronto, esquece o jogo de ontem e o campeonato segue. Mas eu não tô tão pessimista com esses 19, porque o danado ainda falta metade do campeonato para o Sport. São 19 jogos pela frente. Vibrante. Oi, Flauber. Carlos, se a gente analisar os jogos que o Sport vai ter em casa, e analisando exatamente essa competição que você fala, vamos colocar assim, vamos colocar os pontos que eu acho que são possíveis. Vasco é em casa,
Juventude em casa. Vitória em casa. Mirassol em casa. Ceará em casa. Corinthians em casa. E Grêmio em casa. 3 vezes 7 dá 21 pontos. Com os 10 que ele tem, já vai para 31. A gente tem ainda para competir Atlético Mineiro, que não tá ganhando ninguém. Dá pra gente disputar esse ponto. Né? Eu acho que é um campeonato que dá pra gente ir atrás. Fortaleza lá, acho que dá pra gente buscar alguma coisa. Não é verdade? E o próprio Santos também, que é fora de casa. Né? Os outros a gente sabe, Flamengo, Palmeiras, o próprio Red Bull Bragantino, o Bahia fora, o Cruzeiro que vai ser fora. Eu acho que aí, se a gente perder, tá dentro do cronograma. Agora, esses jogos são decisivos, o Sport tem que ganhar. Se não ganhar esses jogos, aí não tem chance de jeito nenhum de sair dessa situação. Eu concordo muito. Eu ainda digo que contra o Bragantino começou a subir de novo, né? Tá em 7º, 8º, Fluminense se não me também engano. em casa, né? Mas o jogo é lá. Fluminense é em casa também. Não, contra o Fluminense E da oscila, ilha. né? Não, Bragantino, eu tô dizendo. Não, é lá, isso. Em Bragantino. Bragantino é lá. Mas é possível pontuar, eu acho. Não vejo qualquer resultado para mim é normal contra o Bragantino. Vamos dizer que eles vão levar um pouquinho de vantagem, mas eu acho que dá para pontuar. Nessa coisa do tijolinho por tijolinho, dá para pontuar. O que eu acho, próxima rodada, não pode se admitir outra coisa que não seja a vitória. É um Vasco frágil, é uma Ilha do Retiro para pegar um bom público, se não for extraordinário por conta da hora e do dia, mas um bom público, né? Pegar um público interessante, dá. E o jogo, o Sport tem ótimas condições para bater o Vasco na Ilha do Retiro. Só não pode deslizar, Diego. É, isso, Vibrante. E até para endossar um pouco do que você diz com relação ao enfrentamento contra o Vasco e sobre as chances de rebaixamento, você ainda mantém uma esperança, depois da derrota de ontem, os números mudaram muito. Hoje o Sport tem 88% de chances de ser rebaixado. E o Sport tinha possibilidades menores que o Juventude. O Juventude caiu para 59%. A queda vertiginosa, drástica. Só que o Sport aumentou muito, até porque tem jogos a menos em comparação a alguns adversários, mas ainda assim é um risco altíssimo. O Fortaleza tem 74% e o Vasco da Gama, que é o próximo adversário, tem 47% de risco de ser rebaixado. Desde que o Vasco subiu para a Série A, que as campanhas do Vasco são as mesmas, né? Oscila bastante e briga diretamente pelo rebaixamento. Inclusive já existe uma cobrança muito grande por parte da torcida lá no Rio de Janeiro, em cima do Pedrinho. Então o Sport tem que saber tirar proveito disso. O problema do Sport é que ele até esboça uma reação, mas na prática, quando vai, poxa, o torcedor se empolga e o time acaba não rendendo o esperado. Lucas Lima, por exemplo, passa a ser dúvida para o jogo contra o Vasco da Gama. Diego Eduardo, se não jogar Lucas Lima, o Sport perde ou não perde com a não participação dele, caso ele não possa jogar? Não, perde e perde muito, Mário, porque o Lucas Lima é o cabeça pensante desse meio de campo do Sport. Se ele sai, quem é que entra em cena? Porque o Rodrigo Atencio está sendo negociado para jogar fora, por Oriente Médio. Outro nome, Johan, para mim é um jogador que não contribui o bastante, não é a altura do futebol que o Lucas Lima pode oferecer. E jogando em casa, principalmente, Mário, você não pode nem se atrever a querer colocar um time com 3 volantes, porque também é uma outra alternativa que o Daniel pode colocar, né? O meio de campo com o Rivera, Zé Lucas e até o Pedro Augusto. Mas a ideia é você colocar assim um armador. Se o Lucas Lima não tiver condição de jogar no domingo contra o Vasco, vai ser um problemão. Talvez até uma adaptação possa ser feita com o Mateuzinho, porque o Mateuzinho começou a carreira assim como camisa 10 no América Mineiro, puxa o Mateuzinho para ser o armador, deixa o meio de campo mais rápido, mais versátil, e coloca mais um ponto, talvez o Christian Barleta, para fazer o trio com o Derek e o Léo Pereira. Para mim seria uma alternativa mais viável, caso se o camisa 10 do Sport não tiver condição de jogo. Com a Atencio fora, vai ter que ter essa improvisação aí. Lucas Lima, que foi o cabeça pensante, ou será, segundo o Diego, contra o Vasco, a cabeça não pensou ontem, não. Onde é que acharam um lateral pior que o Garilho? Onde é que veio esse lateral esquerdo do Sport? Esse Base do Kevson, Santos. Você nem fala o nome dele. Onde é que ele veio? Kevson. Do Santos. Pronto, já tá explicado. Kevson. O Santos tá horrível. O cara era reserva do Santos. Veio pro Sport, pelo amor de Deus. Meu amigo, eu já vi o jogador ruim, mas aqui a gente tá com a safra que tá além
das contas. Oi, Diego. Ô, Mário, um detalhe que no banco de reservas ontem, o Daniel contou com o Vitor Hugo, que é lateral esquerdo da casa, 16 anos apenas. E além do Vitor Hugo, tem outros 2 jogadores da posição que podiam muito bem agregar mais do que o Kevson, o Cordeiro e o Rafinha. Inclusive o Rafinha até jogou no começo do ano pelo Pernambucano, até foi relacionado durante o estadual e ficou subutilizado. Mas para mim, se colocasse alguém da casa, alguém da base, podia muito bem agregar mais do que esse lateral que vem emprestado do Santos.